Olá pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos sobre o sistema nervoso. Vocês tiverem semana de prova, semana para descanso praticamente o feriado, né? Deu para descansar, todo mundo em casa, de quarentena. A gente vai dar continuidade para terminar logo o sistema nervoso, tá? Então a gente vai ter essa aula e mais uma outra aula sobre o sistema nervoso, ok? Então vamos embora lá. Nós falamos sobre as divisões, né? As grandes divisões do sistema nervoso. Anatomicamente falando, nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que corresponde ao que está dentro da caixa craniana, né? Dentro do crânio e passando as vértebras na medula espinal. Não é isso? E o sistema periférico são todos os nervos e derivações pós-medula espinhal. Não é isso? Todas as terminações nervosas, nervos e terminações nervosas. Beleza? Então, para poder falar de cada estrutura do sistema nervoso central, primeiramente, a gente vai pegar um sistema crânio-caudal, desde a cabeça até o sacro, saindo todos os ramos que inervam todos os membros, beleza? Então, por que a gente não chama mais acidente vascular cerebral? Porque o cérebro refere-se ao telencéfalo e o mesencéfalo, beleza? Diante disso, o cérebro, ele não é o acidente vascular, ele não acontece apenas no telencéfalo, ele pode acontecer em qualquer outra região, pode ser no cerebelo, né? Pode ser na nível de bulbo e tudo mais. Então, por esse motivo, o nome acidente vascular cerebral foi trocado, porque o cérebro é só essa parte superior, né, a classificação. Então, foi trocado para acidente vascular encefálico, porque pode acontecer em todo o encéfalo, beleza? Então, vamos lá. De uma forma crânio-caudal, a primeira estrutura que a gente vai estudar é o telencéfalo, que é toda essa região externa que a gente consegue visualizar, cheio dessas dobras, desses nós, que são chamados de gírios, beleza? O telencéfalo ele pode ser dividido em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Vocês podem ver aqui, ó, hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. E ele é dividido por uma fissura, que é chamada de fissura longitudinal, que passa bem no meio, como se você fosse fazer um corte mediano, ok? Então, só para poder fixar, o telencéfalo tem dois hemisférios, direito e esquerdo, e possui uma fissura longitudinal. Assim também como um globo, ele possui alguns polos, tá? Você vê que tem um formato meio que oval, um formato meio arredondado, um círculo sem terminar. Então, quando a gente fala de polo, a gente fala de extremos, extremidades, né? Então, polo frontal, que fica na região mais frontal, pense que a gente está vendo uma vista lateral. Aí, beleza? Então, do lado esquerdo, para vocês aí, ó, utilizando o lado esquerdo, nós temos o polo frontal, que está fazendo relação com a região anterior do osso frontal, beleza? Do lado direito do vídeo, nós temos o polo occipital, que está fazendo relação com o osso occipital. E nas laterais, nós temos o polo temporal, que faz relação com o osso temporal. Eu estou vendo o cérebro numa vista lateral, viu, gente? Num corte sagital. Cortei ao meio, um exemplo, estou vendo de lado. Beleza? Estou vendo lateralmente. Então, aqui a região anterior da cabeça, a região posterior e a região lateral da cabeça, do crânio. Ok? Cada uma dessas divisões aqui, ó, vocês podem perceber, ó. Tá vendo? Cada uma dessas fissuras são chamadas de sulcos, porque tem uma terminação, beleza? Cada sulco desse tem um nome específico e eu não vou cobrar tudo isso de vocês. Os únicos sulcos que eu vou cobrar que vocês saibam é o sulco central, que está bem quase que ao centro do cérebro, que divide entre a região anterior e posterior do cérebro. E o sulco lateral, que está aqui com relação ao polo do temporal. Beleza? Então,
nós temos dois sulcos que eu vou cobrar, os outros nem tanto. Se vocês quiserem estudar, podem ficar à vontade. Então nós temos sulco central, sulco lateral e temos os giros. Esses giros são os conjuntos de partes de massa encefálicas, dessas dobras. Cada um desses tem um nome, tá? Porém, eu só vou cobrar de vocês o giro pré-central, que fica anteriormente ao sulco central, e o giro pós-central, que fica posteriormente ao sulco central. Há uma divisão também que ela é mais para distinguir partes de respostas fisiológicas, beleza? Então eu vou até pedir uma atividade para vocês com relação a isso. Nós temos algumas divisões que são de lobos, tá? Lobo frontal, que refere a toda essa parte anterior, independente do hemisfério, beleza? Todos esses giros anteriores, beleza? Na região ali do occipital, indo até mais ou menos o sulco central, beleza? Vocês podem perceber aqui, ó, toda a região anterior, indo até o sulco, ó, o grande sulco central. Pegando após o sulco central, os giros pós-centrais, nós temos o lobo parietal, beleza? Que vai ser responsável por algumas respostas cognitivas. Na parte lateral, né, um pouco abaixo do sulco lateral, pintado de verde, nós temos o lobo temporal, certo? Na parte posterior, nós temos o lobo occipital. Cada um desses lobos significa ser responsável pelo processamento de um tipo de informação, cujo qual eu vou pedir para vocês fazerem a pesquisa posteriormente, certo? Então não é difícil de decorar os lobos que a gente tem. Nós temos 5 no total, falta um, tá? Que é o lobo insular. Fizemos um corte lateral aqui, estamos vendo um lobo lá dentro do telencéfalo, ok? Que é esse vermelho. Então, lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital. É só lembrar dos ossos que vocês vão conseguir identificar, por isso é importante saber o nome dos ossos. E o lobo insular, que é o mais difícil de se lembrar. Beleza? Dividindo ao meio lá naquela fissura, nós temos dois lados de giros e de massa encefálica, certo? Só que ao meio nós temos um corpo caloso e um fórnix que faz toda essa base, que é uma estrutura mais sólida, que faz com que esse centro seja mais sólido e suporte toda a outra massa envolvida e não se separe, tá? Essa parte mais maciça, de cor mais uniforme, tá vendo? Que faz como se fosse um giro, é chamado de corpo caloso, tá? Esse corpo caloso tem algumas estruturas e acidentes, cujo quais eu não vou cobrar de vocês, mas se vocês quiserem estudar, podem ficar à vontade, tá? Essa parte mais afinada, aqui, ó, e arredondada, que é dos dois lados, é chamado de fórnix. Esse fórnix, ele também tem algumas estruturas e nomes, cujo quais eu não vou cobrar de vocês. Tem o corpo do fórnix, o ramo do fórnix, e assim sucessivamente, tá? Assim como o corpo caloso, tem o esplênio do corpo caloso, tronco do corpo caloso, rosto do corpo caloso, joelho do corpo caloso, né? Joelho do corpo caloso, tudo isso. Mas eu não vou cobrar tudo isso de vocês, ó, coluna do fórnix, somente o nome das estruturas, tá? Então ali ao centro, internamente, fazendo toda a base do telencéfalo e fazendo uma ponte de conexão do telencéfalo com o mesencéfalo, tá? Nós temos o corpo caloso e o fórnix, ok? Dando continuação, fórnix e hipocampo. Essa é a forma do fórnix, aquela estrutura mais fina e arredondada que eu mostrei para vocês, tá? Hipocampo, fibras do hipocampo, ramos do fórnix, tá? Colunas do fórnix, corpos mamilares, corpo do fórnix, com estrutura do fórnix e tudo mais. Era só para exemplificar aquela estrutura que faz a base de conversão entre o telencéfalo, faz parte do telencéfalo, e a estrutura do diencéfalo, tá? Corrigindo para vocês, eu falei mesencéfalo, que forma o cérebro, não, é telencéfalo e diencéfalo, beleza? É bom que aí vocês vão ter que pegar o fio da meada da informação. Então, posteriormente, mais
internamente após o telencéfalo, que é a parte maior do encéfalo, nós temos o diencéfalo, que fica logo após o fórnix, beleza? Logo abaixo, eu vou falar detalhadamente sobre ele também. Então nós temos algumas áreas de função, tá? Beleza? Que eu não vou detalhar aqui, vocês vão ficar incumbidos de fazer um desenho, caricatura, fotografar e me mandar. Eu vou pensar direitinho, certo? Que é só para vocês verem mais ou menos a divisão. Por cores, nós temos a área motora, a área de soma estética primária, a área do processamento do paladar, tudo isso vocês vão trazer para mim, ok? Desenhar e enviar como atividade, beleza? Então, logo após o telencéfalo, nós temos o diencéfalo, que é a parte mais central e de processamento, e onde tem nossas glândulas principais que controlam todo o nosso sistema endócrino do nosso corpo, beleza? Que é a parte mais central do nosso cérebro, o diencéfalo, certo? O diencéfalo ele tem 3 divisões, que é o tálamo, hipotálamo e epitálamo, ok? Então, nós temos o telencéfalo. O telencéfalo tem algumas estruturas no meio, tá? Que é o fórnix e o corpo caloso, tá? Então lá, telencéfalo tem estruturas no centro, que é essa estrutura mais maciça, que é o corpo caloso e o fórnix. Logo após essas estruturas que dão essa base de sustentação do telencéfalo, dos dois hemisférios, nós temos o diencéfalo. O diencéfalo, por conseguinte, é responsável por processamento e envio de informações para todo o nosso corpo e é dividido ainda em 3: tálamo, hipotálamo e epitálamo, beleza? O tálamo é essa região verde, logo abaixo do fórnix, ou envolvido pelo fórnix, certo? Que é responsável pelas informações de sensibilidade, motricidade, comportamento emocional, ativação dos córtex, desempenha algum papel no mecanismo de vigília ou de estado de alerta, tá? Então, essa região é a região responsável por essas tipos de função, tá? Quando eu falo motricidade, gente, eu falo sobre os tipos de motricidade. A gente tem motricidade grossa e fina. Motricidade grossa é uma pessoa que consegue ter um certo tipo de equilíbrio, aquele pessoal que faz slackline, essas coisas, ali já é um tipo de motricidade grossa. Agora, a motricidade fina é essa forma que a gente tem de destreza, né? De afinamento, de escrever, a caligrafia, por exemplo, cortar um papel, tudo isso é motricidade fina, que é destreza fina, coisa bem fina que a gente vai fazendo, tá? Então, um acidente vascular que acometa essa região, que não chegue oxigênio, que não chegue sangue para essa região, vai gerar essa cadeia de disfunções, né? Dessa sensibilidade, de motricidade, a pessoa não consegue se movimentar direito e tudo isso, tá? O hipotálamo, né? Que a gente tem a glândula do hipotálamo ali, é uma das regiões mais importantes para o nosso corpo. Porque, galera, é a região que controla o sistema nervoso autônomo, regula a temperatura do corpo, regula o comportamento emocional, regula o sono e a vigília, regula a ingestão de alimentos, regula a ingestão de água, regula a diurese, regula o sistema endócrino, olha aí que eu falei, né? E geração da regulação dos ritmos circadianos, né? Controla o nosso coração. Um acidente vascular encefálico, uma lesão nessa região, pode alterar um ou todos esses sistemas no nosso corpo, né? E alterando todos, a gente com certeza vai vir a óbito, beleza? Então, o hipotálamo é uma das regiões mais importantes no nosso corpo, né? De onde parte todo esse controle, essa central de processamento de informações de envio. E nós temos o epitálamo, que é essa região mais posterior, verdinha aqui, tá? Que é responsável pela regulação do comportamento emocional e pela produção de melatonina, tá? Ele faz só isso mesmo, certo? Então, quando a pessoa às vezes tem um comportamento emocional um pouco aflorado ou diferente e desregulado, pode ser uma alteração no epitálamo.